Claro, eu não parto dessa ideia. Eu parto dessa ideia, da ideia contrária, né? Que tem distinção de tudo, que a normatividade sexual é o correto, que casamento homossexual deveria ser proibido sumariamente, mas enfim. Né? Se eu for entrar nisso aí, o pessoal vai se assustar aqui. Não passa a bola pra mim, cara. Não nessa situação, assim. Hã? Não nessa situação, que eu fiquei nervoso com a tua última frase. E aí? Por que você ficou nervoso? Não, cara, eu fiquei curioso. Tu não quer falar só numa palhinha? Fiquei curioso. sobre. Teu posicionamento, já sei teu posicionamento, né? Sobre o casamento Sou contra. gay. Eu Eu sei, mas só dá uma palhinha pra nós. Tá, vamos lá. Você quer que eu fale por quê, né? Quero. Bom, eu acho que é difícil, eu estava comentando até antes do News, de fundamentar isso tendo em vista o funcionamento do ordenamento jurídico das nações modernas, que é um ordenamento que sempre parte de direitos individuais e da expansão dos direitos individuais. E o indivíduo mesmo. Ou seja, não se concebem as coletividades ou a normatividade para manter a coletividade num estado XYZ. Ao contrário, que a ideia do ordenamento jurídico das nações modernas é os indivíduos devem ter a liberdade mais extensa possível, elas podem determinar a sua subjetividade como elas querem, portanto, o Estado não tem que disciplinar essa subjetividade. Partindo dessa ideia, realmente fica difícil você ser contra o casamento gay. Porque a pergunta muito simples é, beleza, o cara quer casar, o outro quer casar com ele. Eles não estão causando nenhuma interferência na liberdade de um terceiro, porque não há nenhuma interferência direta na liberdade do terceiro. É um que quer casar com o outro e tal. Eles não estão provocando nenhum dano a um terceiro. Não tem ninguém que está morrendo, não tem ninguém que está sendo roubado, não tem ninguém que está sendo difamado. Por que, então, você seria contra essa decisão individual? Não tem sentido, beleza? Só que eu, pessoalmente, não parto dessa ideia. Eu acho que essa ideia é um problema. Eu acho que a noção hipertrofiada de liberdade subjetiva e a noção hipertrofiada do individualismo é que é o problema. E eu acho que a partir do momento que você parte disso, tudo mais que você vê aí em termos de moralidade, que vocês estão contra e tal, se segue. Um monte de coisa se segue que vocês não querem aceitar, porque é a hipertrofia da subjetividade. O que eu acho, na minha opinião, eu acho que a sociedade tem que se estruturar de maneira coletiva e que as normatividades sociais, elas não são moduladas simplesmente pela subjetividade. Ou seja, não é, beleza, eu quero me casar, ele quer se casar e tá tudo certo. Não. Eu acho que existe uma normatividade social que se impõe a essa subjetividade. E por quê? Por que essa especificamente? Por que essa especificamente? Primeiro, porque a constituição da família não é uma constituição homossexual. Ela é heterossexual. A diferença dos sexos é fundamental para a constituição da família, biologicamente falando. Isso é uma obviedade. O casamento, para mim, é uma instituição social. Ela não é um contrato de dois sujeitos livres e ponto. Não, ela é uma instituição que garante uma certa base na sociedade. E o meu terceiro ponto é de ordem psicológica. Eu tenho sérias dúvidas, tenho dúvidas reais, se a dissolução da estrutura da família nuclear, que é composta de homem, mulher, com papéis sexuais e sociais definidos, e filhos. Isso é a família burguesa nuclear. Eu tenho sérias dúvidas se a desconstituição disso não provoca uma cascata de problemas sociais. E aí eu vou além do casamento gay. Eu vou já na própria essência do divórcio, por exemplo. As altíssimas taxas de divórcio, a gente sabe disso, as altas taxas de divórcio que os países, que as democracias modernas têm gerado consequências sociais muito danosas, especialmente nas classes mais baixas. Isso está assim na Europa e está assim também no Brasil. Por quê? Porque são pessoas que são criadas somente por um dos pais, sem referência do outro pai. Às vezes isso acarreta em vários problemas psicológicos, a gente sabe disso. Acarreta em vulnerabilidade, perigo, porque, por exemplo, a mãe cuida da filha, né? E aí o pai não deu atenção nenhuma, ela se tornou mãe solteira e tal, ela está naquela dificuldade, tem que criar a filha sozinha, e aí tem um padrasto. Muitos padrastos estupram os filhos. Muitos. Os pais também, existe também os pais, mas o índice dos padrastos é mais alto. A estatística é essa. Então eu acho que isso gera um monte de problemas psicológicos e sociais só com a dissolução dessa estrutura. Eu acho também que você substituir a normatividade com esses dois papéis sociais e sexuais pré-definidos e você colocar
estruturas não normativas, que elas vão se ampliando, isso vai afetar toda a formação psicológica da sociedade, toda ela. As pessoas vão ficar mais confusas, mais caóticas. Por quê? Porque se a gente olha, por exemplo, a gente olha a psicanálise, tudo que Freud escreve na psicanálise sobre o desenvolvimento epigenético da mente humana, da psique humana, está todo ele baseado em quadros fixos normativos na família. Entendeu? Então, assim, você forma a sexualidade, você forma a sua vida a partir daí. A gente estava comentando no início da live que nós temos um jeito mais afeminado, eventualmente, porque não tinha a presença do pai. Então isso afeta a psique das pessoas, não é só uma coisa banal. E eu acho que, portanto, a difusão de arranjos familiares não normativos é prejudicial à sociedade. Como eu acho que é prejudicial à sociedade, então eu acho que a sociedade ela deve impor os seus limites à subjetividade individual. Só que, como eu falei, isso é difícil de ser argumentado dentro do paradigma do ordenamento jurídico das democracias modernas. Essa é a minha posição. Cara, fala bem esse cara. Foi uma longa... Não, foi uma baita fala. Pô, foi uma boa ele não digressão respirou, aí. meu. Ricardo. Pô, enfim, não sei se vocês concordam. Ele não respirou, simplesmente. Vamos.